Olá, voltamos com o programa Notícia de Frente, são 6 horas e 45 minutos e vamos mais uma vez para uma participação ao vivo com o repórter Oliveira Júnior, porque o presidente da República, Jair Bolsonaro, já tem programação de retornar aqui para Mato Grosso, vem visita a Cuiabá. É isso mesmo, Oliveira? Conta pra gente essa agenda presidencial. Isso mesmo, Luciana. Está confirmada a vinda do presidente Jair Bolsonaro a Cuiabá novamente no próximo dia 18. Ele participará da Marcha para Jesus, um evento cuja coordenação espera reunir 80 mil pessoas em Cuiabá. Ministros evangélicos de Mato Grosso, o pastor Fábio Sena, também deu detalhes sobre a expectativa em torno do evento e também a respeito da recepção ao presidente. Conforme detalhado pelo pastor, a presença do presidente deverá dobrar o número de pessoas participantes do evento. O maior volume de fiéis reunidos, inclusive, é um fator que influencia no local da concentração do evento, que deverá ser alterado para contar com um grande público. A Marcha para Jesus tem uma média de 40 mil pessoas e sempre é uma atração nacional. Neste ano, serão 4 atrações nacionais e ainda a presença do presidente da República. Por isso, a expectativa é de 80 mil pessoas no próximo dia 18 aqui na capital. Luciana, voltamos com vocês. Um bom dia e um bom final de semana. Bom dia, um ótimo final de semana para você também, Oliveira. Obrigada pelas informações. Olha só, o presidente Bolsonaro esteve aqui em Cuiabá no mês de abril, dia 19, para o lançamento da Marcha para Jesus, né? E agora já confirmou, então, professor, o retorno aqui na capital, que é uma capital conservadora. Bolsonaro tem muitos eleitores aqui. Muitos eleitores, está em campanha, né? Assim como qualquer outro pré-candidato à presidência da República, o Lula também, andando pouco, mas eu acho que deveria andar mais, juntamente com seu par e vice Alckmin. Esteve recentemente em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, né? Onde fez a infeliz declaração de que o PSDB acabou, né? Justamente esquecendo que o vice é praticamente fundador do PSDB, né? Triste, né? Caiu em contradição. Mas enfim, o presidente Jair Bolsonaro vem para esse evento, um evento importante, né? Estão todos aí atrás dos votos dos evangélicos, que faz uma diferença gigante nessa corrida eleitoral, né? E ele certamente será muito bem recebido aqui no estado do Mato Grosso, como todos os outros também devem ser bem recebidos, independente do partido, independente da sua ideologia política, né? Mas aqui ele será muito bem recebido, considerando que nós temos um estado eminentemente bolsonarista. Mais de 80% da população mato-grossense já se inclinou, de certa forma, né? Já se posicionou a favor do presidente Jair Bolsonaro, né? Eu espero que os candidatos realmente enfrentem, né, as pesquisas das ruas, as análises feitas em cima da corrida eleitoral, dos candidatos andando nas ruas, né? O desafio da Avenida Paulista, por exemplo, né? Eu gostaria muito de ver o Lula na Paulista, o Bolsonaro na Paulista, o Ciro na Paulista, né? A Simone Tebet na Paulista. Aí sim, aí eu acho que pode ser um reflexo importante, né? Para que nós possamos ter uma certa ideia, um cenário da corrida presidencial este ano no Brasil. Essa questão da politização junto aos segmentos, no caso específico aí o evangélico, é passível de crítica, muitas pessoas criticam, até as mais conservadoras. Eu acho que não, eu acho que é um segmento que se identificou ou que se identifica com determinada personalidade política e ali vai prestar seu apoio, porque estão contidos nessa situação toda aí alguns elementos, o próprio conservadorismo, as pautas, a questão da religião, a questão do anti-aborto e por aí vai. E eles entendem que no Bolsonaro há esse tipo de identificação. O Haroldo falou aqui a questão, mas qualquer um será bem recebido. Aqui no estado de Mato Grosso, será pela educação do mato-grossense. Não confundir com tolerância, porque eu imagino que não é à toa que o Lula não sai à rua. Ele não sai à rua porque ele é hostilizado pelo passado não muito distante dele. Então,
haverá sim, como foi lá no estado do Rio Grande do Sul, como tem sido por onde ele tem ido, quando vai, não é? E as pesquisas acabam acontecendo, quando as pesquisas vêm, esse movimento que o Bolsonaro... Olha, aqui está falando de 80 mil, lá em Manaus, segundo os organizadores e Polícia Militar, quase 400 mil pessoas estiveram no evento também denominado Marcha para Jesus. Então, assim, aí a população, esse apoio, ele desmoraliza as pesquisas que têm aparecido por aí, entendeu? E é um assunto espinhoso, que envolve Jesus, envolve religião e envolve política, né? Mas eu acho que há, sim, intimamente aí a ligação que pode ser feita no contexto do conservadorismo, das pautas que são defendidas, essa questão da religião, da liberdade, não é? Da religiosidade, isso tudo faz parte do contexto que dá esse apoio aí dos evangélicos, e não só evangélicos, não pense você que esse está sendo organizado pelo movimento evangélico, não, os católicos também estão envolvidos e têm participado dessa chamada Marcha para Jesus. E é difícil a gente acreditar que alguém que é católico, né, alguém que é evangélico, né, possa apoiar e votar num candidato a presidente da República que disse claramente, né, para todo mundo que ele é a favor da descriminalização do aborto. Né, em um país eminentemente católico, né, evangélico, sabe? Cristão. Então, cristão, né? Então, o Lula deixou claro isso, né? Que ele queria descriminalizar o aborto, né? E muitas outras declarações que deixaram, inclusive, desconfortável o seu próprio partido. Aí o chamaram, né? Arrumaram um marqueteiro. E não há marqueteiro que dê conta do Lula, porque cada vez que ele abre a boca é uma polêmica negativa para o projeto dele. Fica em polvorosa. A Gleisi Hoffmann, o pessoal do PT, que fica ali atrás no palanque do palco, lá onde ele está falando lá, a cara que eles fazem quando o Lula fala umas coisas lá, é brincadeira, cara. Pelo amor de Deus, fica assim, manda esse cara calar a boca. Outro dia tinha a Rafaela, lá do Rio Grande do Sul, lá, foi candidata lá, a Gabriela, não, qual é o nome da Cabine Curti, que foi para candidatar vice lá? Manuela, desculpa aí. Eu lembrava que terminava com ela. Então, a cara que eles faziam ali atrás, porque o Lula, quando ele falou da classe média, quando ele falou da questão dos menores, quando ele falou do aborto, quer dizer, sempre tem uma situação que causa vergonha ali dentro do próprio PT. Então não vai trocar, pode colocar Antero, Kleber Lima, pode colocar quem quer que seja, ela não dá conta. Porque agora, vocês estão apenas acentuando a polarização, mas a gente também precisa lembrar que existe uma outra parcela da população dos brasileiros, Paulo e professor, que estão realmente sofrendo os impactos da inflação. Quando o presidente Jair Bolsonaro visita uma região, nós não podemos entender que 100% daquela localidade está a favor do presidente ou que também vai estar a favor do ex-presidente Lula, né? Porque tem pessoas que não estão conseguindo, de fato, sobreviver com dignidade. E a gente não pode fechar os olhos e dizer, olha, não existe nada que pese contra o presidente, porque existem fatores que ele precisa equacionar, ele precisa dar uma resposta. E aí a gente acaba ficando apenas na polarização. Então, pelo que vocês estão dizendo, não vai ter como romper, a terceira via ainda não tem espaço para crescer, porque até outubro, o que esperar dos indicadores econômicos, Paulo e professor? E o próprio presidente sabe que ele precisa dar uma resposta, ele precisa encontrar uma solução. O maior concorrente do presidente Jair Bolsonaro hoje é a economia. O maior concorrente dele hoje é a economia. A inflação que vai pautar e vem pautando a questão, né, da política brasileira, e sempre foi assim, é a economia. Eu não sei se ele vai ter tempo suficiente para poder resolver essas distorções de combustível, de cesta básica, de desemprego, tudo isso até a data da eleição. É exatamente isso. A terceira via, ela está apenas ainda na mera potencialidade, num ensaio, né? O Ciro não consegue deslanchar. Até acredito que dentre os candidatos, o que tem condição, tem inteligência, né, e conhece muito da economia do nosso país é o Ciro, sem dúvida alguma, mas ele não tem equilíbrio suficiente para lidar com determinadas situações. Isso é muito ruim. Até porque o que podemos esperar quando chegar, Paulo, quando chegar o período de debates eleitorais e, de fato, houver a confirmação de que nem Lula e nem Bolsonaro
vão participar dos debates. E aí, será que não pode ter uma modificação? Será que não pode ser o início para romper de fato com a polarização, professor? Porque as pessoas vão cobrar e querem entender melhor, porque nem Lula e nem Bolsonaro poderão estar presentes. Luciano, o Ciro engole os três. O Ciro engole o Lula, engole o Bolsonaro e a Simone Tebet tem um debate fácil. Fácil. O Ciro tem plena condição exatamente disso e é exatamente isso que ele quer. Só que a estratégia do Bolsonaro e do Lula é realmente não participar, porque eles só perdem, eles não ganham absolutamente nada. Seria assertiva a ausência? Seria assertiva a ausência? Do ponto de vista de marketing, sim. Para quê? Se você vai entrar num debate, você só vai se desgastar. Né? Agora, quem pode crescer com tudo isso, dentro desse cenário todo, inclusive nos debates, é a Simone Tebet, com esse discurso de convergência, de união do país. Ela já vem construindo isso como uma real terceira via. Né? O Ciro não vai ser deselegante com ela, até porque o Ciro tem um passado, né, ruim com relação ao relacionamento dele com mulheres, inclusive com a ex-esposa dele, com a Patrícia Pilar. Vocês lembram disso? Opa! Tá? Então, acusações pesadas, né? Então, a situação é exatamente essa aí. Do ponto de vista de marketing, o afastamento de Lula e do Bolsonaro dos debates, do ponto de vista de marketing, eu acho positivo. Mas quem vai legitimar mesmo é a população. Eu não acredito na Simone Tebet com o discurso dela. Começou errado quando ela fala que mulher vota em mulher. Mulher vota em quem ele acha que tem condições de representá-la, esse negócio. Por que ela, quando fez parte lá da tal CPI, lá dos medicamentos, lá da Covid, lá, por que ela não defendeu as mulheres que foram humilhadas lá em plenário, lá, a Yamaguchi, a Maraísa, lá, aquela doutora também, que foram humilhadas lá pelos machos, pelos homens lá, não falou um A, quer dizer, não defendeu, independente de cor partidária e de segmento ideológico. Então, eu não acredito em terceira via. Poderia acreditar se o Moro tivesse se mantido de forma coerente, mesmo com a situação que houve com o Bolsonaro, ele tinha como trilhar um caminho ali por fora e ir crescendo, porque o ganho que ele teve com a Lava Jato, enquanto juiz, foi muito grande, que lá lavou a alma do brasileiro. Se ele sabe capitalizar aquilo lá, ele poderia dar um arroxozinho. Então, eu não acredito. E essa questão da resposta econômica também, que é o principal fator aqui, Luciana, para eu encerrar, verdade, o governo precisa dar essa resposta, porque o grande inimigo dele não é Lula, não é Ciro, não é Simone Tebet, é a inflação, e especialmente o preço do combustível. O governo, do ponto de vista da economia, a equipe do Paulo Guedes é excelente. Liberal. Não, olha só o que acabou de acontecer aí. A Austin Hatton acabou de confirmar aí, o nosso querido país, o Brasil, está entre as 10 maiores economias do mundo, por conta do que apontou o IBGE aí. Simples, foi tímido, mas esse crescimento do PIB de 1% quer dizer mais ou menos 2 bilhões, aliás, mais de 2 trilhões de reais aí, correspondente a esse crescimento no nosso PIB. A questão do emprego também, olha só essa questão do emprego também. Reduziu o desemprego também. Houve apontamento aí do próprio IBGE que houve uma redução significativa em quase 4%, né? Caiu aí de 14 para 10,5%. 14,8 para 10,5. Então, as respostas do ponto de vista da economia têm sido dadas. Agora, falta a questão do combustível e a inflação tem que ser controlada. Só que tem aí uma guerra em trâmite. Essas respostas, isso que vai ter que ser o convencimento se o Bolsonaro quiser levar adiante. Ótimo, só para a gente mudar aqui de assunto e encerrar, Paulo, olha só vou discordar de você que a resposta tem sido dada em relação à economia, eu ainda não tenho esse olhar, até porque o emprego de fato, né, começou a aparecer, mas a renda diminuiu. Quem consegue emprego hoje está ganhando a metade do que ganhava antes. E a Simone Tebet, na minha avaliação, é assertiva quando ela pede o voto das mulheres, porque de acordo com as últimas pesquisas, as mulheres, elas não decidiram seu voto e elas são as que estão mais fora da polarização, tá certo? Bom, mas vamos mudar um pouquinho de assunto, gente, porque tem outro tema muito polêmico lá na Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Eu estou falando de um projeto de lei do deputado Ulisses Moraes. O que o deputado quer? O deputado apresentou um projeto para liberar o porte de arma para os CACs. Quem são os CACs? Os caçadores, os atiradores profissionais.
E o governador Mauro Mendes não gostou nada não da tramitação desse projeto lá na Assembleia. Vamos ouvir o que disse o governador Mauro Mendes? Olha, eu não sou especialista em todos os temas não, tá? O governador é uma pessoa que faz gestão. E para ser gestão você não precisa ser especialista, você tem que ter pessoas que são especialistas. Quando você vai tomar uma decisão, você consulta ela, você ouve 2, 3 opiniões, forma a sua própria convicção e toma a decisão. E eu nem conheço esse projeto de lei, mas en passant eu diria, legislar sobre isso não é função da Assembleia Legislativa a priori. E aí vamos ver o que a Procuradoria vai dizer, porque a gente tem que parar com esse negócio de ficar fazendo lei de última hora só para tentar ganhar um votozinho. Isso é muito ruim, gente. A gente precisa ter seriedade na política, precisa de atuar, né, fazendo aquilo que produz resultado. Fazer uma lei só para enganar, o governador vai vetar, vai derrubar, e alguém vai dar trabalho para o judiciário. Olha que perda de energia gigante. Nem eu nem você estaríamos aqui fazendo isso se as pessoas tivessem essa consciência. Se eu não posso fazer, eu não faço. Quem faz lei, já falei isso várias vezes, tem que respeitar a lei maior nesse país, chama-se Constituição Brasileira. E a Constituição diz claramente o que é responsabilidade da União, do Congresso Nacional legislar. Se é uma atribuição do Congresso Nacional, não adianta o governador, a Assembleia aqui fazer uma lei. A gente tem que parar de brincar com coisa séria nesse país, aí sim o Brasil começa a ser um país de verdade. Porque de vez em quando eles fazem isso, eles têm que ir lá derrubar, vetar, né, trabalhar para manter o veto, quando derruba o veto tem que ir na justiça. Olha que perda de energia. Gasta dinheiro público, um procurador movimentando, o governador, vocês jornalistas, para falar de um trem que daqui a pouco vai ser derrubado. E está claro que vai ser derrubado. Então, o armamento eu acho que é atacar um problema, né, de uma forma populista. Tá? A segurança pública no Brasil, ao meu ver, não passa por armar a população. Né? Seria combater a violência, preparando as pessoas para a violência. Né? Tem outras formas muito mais eficientes, tá, para fazer segurança pública, né, promover justiça social, investir mais em educação, punir mais duramente os crimes que já existem nesse país e que são mal e porcamente punidos. Está aqui a nossa Polícia Militar, já acabaram de relatar para mim que entrega um preso na cadeia, né, vira ali as costas, eles estão lá ainda fazendo o preenchimento da burocracia dessa apreensão, ele já passou por uma custódia e já saiu. Quer dizer, isso por que é feito assim? Não é porque o juiz é bonzinho, não. É porque a lei brasileira permite assim. Então o nosso Congresso Nacional devia, em vez de ficar lá fazendo coisas que, né, não contribuem muito para o país, fazer uma profunda revisão em muitos marcos legais que são de competência exclusiva do Congresso Nacional. Perfeito. Olha só, inclusive vou ressaltar aqui que o deputado Eliseu Nascimento, que estava ali atrás, né, do governador, ele pediu para que o nome dele fosse incluído nesse projeto, o deputado Ulisses Moraes, tá? Porque existem alguns deputados favoráveis ao colega Ulisses Moraes, principalmente, olha só, o delegado Claudinei do PL, Eliseu Nascimento também do PL, Chuchu Dalmolin do União Brasil, eles pediram para serem incluídos como coautores no projeto do deputado Ulisses Moraes. E o governador quis dizer o seguinte, gente, esse projeto é eleitoreiro. Temos muitas questões importantes para serem discutidas lá na Assembleia Legislativa. Eu não concordo com isso, que seria a liberação do porte de arma, professor, para CACs, que são, né, os caçadores, os atiradores e também os colecionadores. Devia ser constitucional também. Pois é, o Mauro Mendes, nessa fala dele, ele foi corretíssimo, brilhante, né? Exatamente isso. Este projeto, o entendimento que eu tenho, ele é eleitoreiro, ele é oportunista. Eu vou explicar por quê. Não é porque está vindo, né, do deputado Ulisses Moraes, né? É porque já existe uma discussão sobre isso, até porque esse projeto é um projeto de lei do Onyx Lorenzoni. Lá em Brasília, já foi apresentado, inclusive a CCJ em Brasília, no Congresso, né, para que possa ser votado, e ele tem como origem a bancada armamentista. Né? O que o deputado está fazendo? Está pegando exatamente a sombra desse projeto, que é nacional, que está lá no Congresso Nacional, para ser votado, avaliado, que é lá, não tem nada que cheirar aqui, entendeu? O que decidir lá será decidido, de certa forma, para todos os estados, para o Brasil como um todo. Ele está pegando essa onda, trazendo para cá para ter projeção política, por isso que é eleitoreiro e oportunista. Absolutamente nada contra o deputado Ulisses Moraes, mas ele está se aproveitando de uma situação para que possa ter uma projeção política, e os demais, que eu respeito todos eles, entendeu? Estão entrando na mesma onda.
estão entrando na mesma onda. Completamente desnecessário esse esforço por parte do Ulisses, né? Que eu já disse por várias vezes, né? Ele é um jovem promissor politicamente, né? Mas peca pelas paixões, né? Platão já dizia lá atrás, né? O jovem, ele tem na maioria das vezes, do ponto de vista da política, cometer alguns deslizes por paixão, por excessos, né? Tá? Então, nesse caso específico do Ulisses de Moraes, ele sim, no meu entendimento, está cometendo aí um deslize completamente desnecessário, né? E o governador está sendo sensato neste momento com relação a esse projeto na sua fala. Eu espero que ele retire esse projeto, que não tem sentido algum. À luz da população, chama atenção, Luciana, Paulo Coelho, sabe? Pô, legal, arma para todo mundo, arma para quem pratica tiro, arma para quem pratica caça, entendeu? Só que não tem efeito nenhum, isso está lá em Brasília. E a população precisa entender isso. Precisa entender isso. Então, é por isso que realmente tem que ver o que diz a legislação. O governador tem razão. Agora, o Ulisses, propriamente, o Mauro Mendes, quando fala o Ulisses, ele até arrepia, porque o Ulisses é um daqueles que não perde qualquer oportunidade para bater. E muitas vezes bater de forma deliberada no governo, na pessoa do Mauro Mendes. A gente viu outro dia aí um vídeo que viralizou aí do Ulisses regaçando o governo. Pode criticar, deve criticar, se achar realmente que aquilo lá. Agora, o Mauro, ele foi feliz no que ele disse aí, eu concordo com o Haroldo, e concordo mais ainda com o governador quando ele fala da tal da audiência de custódia. Cara, isso é pior, triste, né? Isso é relativizar, sabe? Coloca lá o bandidozinho lá, o bandidozão, às vezes, né? Vai lá, aí o juiz passa a mão na cabeça, relativiza a situação. Daqui a pouquinho o policial virou as costas. De fato, é verdade. Virou as costas, o cara está na rua. Então, eu concordo com o governador em todos os aspectos e também não concordo com que o Nelson Barbudo também tem algo semelhante lá na Câmara, um projeto igual. Olha só, gente, para que você possa entender, não está valendo não, tá? Esse projeto de lei não foi aprovado porque o deputado Lúdio Cabral pediu vista do projeto, ele foi criticado pelos colegas lá no parlamento, mas ele fez o pedido de vista e claro que o presidente da Assembleia concedeu o pedido, então, ou seja, vai tramitar novamente o projeto de lei que libera o porte de arma para os CACs. E também quem não gostou não do pedido de vista foi o próprio deputado Gilberto Catani, porque ele realizou uma audiência para falar sobre o tema em nome da segurança dos CACs. Vamos então conferir as redes sociais do deputado Gilberto Catani a respeito desse tema bastante tenso. Aqui agora na Assembleia Legislativa temos até um vídeo aí, vamos ouvir. Vou falar sobre um evento que aconteceu em Canaã do Norte, onde numa loja de agropecuária, um maluco entrou e pegou do balcão da loja uma faca, que a gente conhece como peixeira, e investiu num funcionário, presidente, e foi em cima desse funcionário para matá-lo. O proprietário da loja estava lá com sua esposa e seus filhos, e todo mundo ficou no desespero. Quando esse marginal conseguiu encurralar aquele funcionário num canto e ia desferir nele vários golpes de faca, o proprietário do estabelecimento já tinha empunhado a sua pistola e chegou nesse cidadão e disse para ele: abaixa porque senão eu vou passar bala no você. E calçou ele realmente e conseguiu assim evitar uma morte. Esse camarada salvou uma vida porque ele portava uma arma. É isso que as armas fazem. Elas salvam vidas. Quem Bom, posicionamento do deputado Gilberto Catani em defesa aí da liberação de armas, mas olha, é um assunto que não pode ser tratado de forma simplista, até porque, gente, deveria ter toda uma alteração na legislação como um todo, porque, Paulo, hoje, olha só, a população está, assim, desprotegida, e isso eu concordo, é a minha visão, pelo menos, mesmo que você talvez possa ter uma outra avaliação, mas hoje, se você protege a sua casa, se um bandido entra na sua casa e ele morre ou ele é ferido, você vai responder, ou seja, você vai ser culpado por o bandido ter invadido a sua propriedade e ter se ferido. Ou seja, para a gente poder fazer alterações nas leis em relação a armas, é preciso mudar também toda a legislação, principalmente aquela que protege o bandido. Porque professor, essa legislação que nós temos aqui não favorece o cidadão de bem,
favorece apenas as quadrilhas, os bandidos e os bandidos, gente, de todos os patamares, desde os colarinhos brancos e até aquele ladrão de galinhas, professor. E o mais doloroso, Luciana, por exemplo, eu tive a oportunidade, eventualmente eu tenho essa oportunidade, de apresentar o programa Cadeia Neles, que é um campeão de audiência no sábado, né? Eu, por 2 sábados consecutivos, eu tive a mesma imagem de um policial aqui do estado do Mato Grosso dizendo o seguinte: olha, a gente prende e a justiça solta, né? A gente não aguenta mais essa situação. E isso sim é doloroso, né? Porque a polícia é primorosa, ela faz o trabalho dela, dentro das condições que ela tem, muitas vezes mal remunerado o policial, né? Com dificuldades dentro de casa, com problemas psicológicos graves e que não são poucos, né? E não tem o reconhecimento por parte da sociedade. E aí, para piorar a situação, a justiça, por conta das nossas leis, que tem inúmeras brechas, acaba soltando bandido. Tivemos agora recentemente o filho, adotado por uma enfermeira, por 30 anos, matou a mãe, entendeu? Asfixiada, o corpo ficou em cima da cama ali, já em estado de putrefação, por 14 dias, tá entendendo? E simplesmente ele está lá, nem bateu e voltou. Quer dizer, sabe, vai entender uma situação como essa. É revoltante. Com certeza é, muito revoltante. É para ficarmos indignados mesmo, viu? E ele foi preso ontem, viu, professor? Foi preso ontem. Olha, gente, agora são 7 horas e 11 minutos, vamos para um intervalo, mas voltamos em instantes com muito mais ainda, hein? Ficamos com imagens belíssimas desse tempo mais geladinho ali na Avenida Historiador Rubens de Mendonça. Eu espero por você.